Como eu estava falando, gente, nessa noite, daqui a alguns momentos, nós vamos ter algumas amigas nossas aqui, a Marlise, a Ana, a Amanda, que vão dar o seu testemunho pelo batismo, e isso é algo maravilhoso, e eu espero que quando isso acontecer, seu hype esteja alto aí, e você venha junto e celebre. É noite de festa nos céus e na terra também, glória a Deus por isso. Mas sabe que essa semana, inclusive, no final dessa semana eu me encontrei com as meninas, eu encontrei também, me reuni também com as discipuladoras delas, a Ju e a Jô. Dá até uma duplinha sertaneja, né? Ju e Jô, né? E aí a gente estava orando juntos e a gente conversando um pouco sobre o que significa tudo isso, todo esse momento. E durante essa semana, de uma maneira muito leve, muito natural, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que é uma das formas como a Bíblia expressa o que acontece na vida de uma pessoa que toma uma decisão corajosa, de fé, de dedicar toda a sua vida para viver pelo Filho de Deus e com o Filho de Deus, Jesus Cristo. E eu gostaria de ler um versículo com você, que está em 1 de Pedro, capítulo 3, no verso 15, o verso 15, que ele diz assim, eu quero pedir para os meninos colocarem aqui, olha o que a Bíblia diz nesse versículo. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Amém, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu gostaria de conversar rapidamente com você sobre esperança. E te fazer uma pergunta. Qual é a sua esperança? No que você deposita a esperança da tua vida? O que te motiva? O que te dá força para você se levantar todos os dias? O que te anima? O que você vê na tua frente que motiva você a se levantar e buscar todos os dias algo na sua vida? Eu já conversei sobre esse assunto com várias pessoas e eu já ouvi todo tipo de respostas sobre essa pergunta. Tem pessoas que têm esperança em viver dias mais tranquilos, então se esforçam bastante hoje, pensando que amanhã as coisas vão ficar mais leves, mais macias. Tem gente que tem a esperança de que chegue um dia em que toda tristeza, toda dor, as crises que elas têm, sabe? Pessoas que estão insatisfeitas com a maneira como vivem hoje, de que um dia, no dia de amanhã, a sua vida possa ser um pouco mais feliz, cheia de realizações, coroada com conquistas, com a realização talvez até dos seus sonhos talvez de experiências, de ir a lugares, talvez experiências, sonhos talvez de conquistas de coisas, de pertences, de objetos, de talvez chegar a um determinado patamar na sua vida financeira, na sua condição financeira. Tem gente que deposita sua esperança acreditando que haverá um dia em que o mundo, nós estávamos agora há pouco num tempo de oração, quando dobramos os nossos joelhos, conduzido pelo nosso pastor, esperando que um dia os governantes de todas as nações, eles se entendam, e um colabore com o outro, e o mundo seja um lugar melhor, e aí então o nosso país seja um lugar perfeito, onde não haja crime, onde não haja violência, onde haja justiça, onde as pessoas tenham recursos para viver uma vida boa, confortável, etc. E a gente poderia colocar outras coisas aqui, gente que coloca a sua esperança na expectativa de que toda doença, de que todo tipo de fraqueza do corpo, a gente vai envelhecendo, os anos vão passando, né? E conforme passam os anos, às vezes, vem ali um joelho que já não funciona direito, o sangue já não circula mais do mesmo jeito, a canseira já vem um pouco mais, e a expectativa de que todo tipo de fraqueza, de enfermidade, de limitação na saúde vai embora, ou talvez até chegue o dia em que a morte,
Descubram um jeito de que a morte não faça mais parte da nossa vida. Como às vezes fala-se, né, num ditado, num comentário, enfim, né, que a morte é a grande certeza da nossa vida. E sabe, queridos, quando eu abro a palavra de Deus e eu vejo declarações como esta, eu percebo que a grande dificuldade, o grande motivo de crises na nossa vida está em quando a gente coloca a nossa esperança em coisas que não podem, não são capazes de trazer felicidade verdadeira para as nossas vidas. Coisas que a gente pode até conquistar num determinado momento, mas com certeza num outro momento elas vão passar nas nossas vidas. A gente costuma dizer, como eu estava até falando agora há pouco, que a grande certeza da vida é a morte, como às vezes alguns dizem, né? Mas quando eu abro a palavra de Deus, eu posso falar uma coisa para você? Não faz nem sentido essa afirmação. A grande certeza da vida é a morte, porque vida e morte não são a mesma coisa, são coisas opostas. Quando eu abro a palavra de Deus, querido, sabe o que eu entendo? A grande certeza da vida é Jesus Cristo. A única fonte que pode dar para a gente esperança de verdade, não é uma esperança em alguns problemas resolvidos ou numa vida mais tranquila durante um período. De esperança, de segurança, de vida eterna. Vida que não acaba mais. Não importa o que passe, não importa o que aconteça. A grande fonte, a grande razão de esperança na vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o presente de Deus para a humanidade. A Bíblia promete, garante isso, que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém pode acessar a Deus se não for através do Filho dele, Jesus Cristo. Como o próprio Deus diz na Bíblia, como é possível você dizer que crê em mim? Como é possível você dizer que me ama, que confia em mim, se você não aceita o meu filho, que eu deixei ele para você, para cuidar de você, para salvar você? É impossível uma pessoa ter esperança na vida se ela não tiver a fonte da esperança, que é Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. É por isso que esse versículo ele encoraja a gente, a nós, como fala na versão da Bíblia que nós lemos aqui agora, santifiquem a Cristo no coração de vocês. O que significa santificar a Cristo? Santificar a Cristo significa dedicar-se inteiramente. Santidade, às vezes a nossa ideia sobre santidade está resumida em pureza, em não pecar, em não fazer as coisas erradas. Mas isso não expressa tudo o que significa santidade. Santidade é muito mais do que isso. Santidade é ter uma vida dedicada 100%. É ter uma vida totalmente consagrada para Deus. E aí o versículo encoraja a gente. Santifiquem as suas vidas a Cristo. Santifiquem a Cristo no coração de vocês. Na prática, o que significa a gente santificar a Cristo nos nossos corações? Santificar a Cristo significa a gente entender, queridos, que a partir do momento em que os nossos olhos se abrem e a gente começa a compreender quão grande é Jesus, quão poderoso Jesus é, o que Ele é capaz de fazer na nossa vida, a gente não precisa mais de plano B. A gente não precisa mais ter um escape caso as coisas não deem certo. Quando a gente tem Jesus Cristo na nossa vida, a gente pode ter Jesus como o nosso plano A, sem a necessidade de ter um plano B. Porque com Cristo as nossas vidas estão totalmente seguras. Totalmente seguras. E aí é por isso que ele fala, se vocês santificarem a Jesus nos seus corações, o que vocês vão fazer? Vocês vão entender que, em primeiro lugar, Jesus Cristo é tudo que Deus tem para nós. Se você precisa de perdão dos teus pecados,
Se você tiver Jesus Cristo, você terá o perdão dos pecados. Se você precisa de vitória nas lutas, se você tiver Jesus Cristo, você tem vitória nas lutas. Se você precisa se libertar e vencer o medo de morrer, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quantas pessoas têm receio de morrer, têm medo de morrer, eu não sei se todas, mas muita gente vai levantar a mão, porque realmente isso é uma coisa que assombra muita gente. Se você quer se libertar desse medo de morrer, com Cristo, você tem vitória até sobre a morte. Ela fala que com Jesus a morte é só mais um inimigo a ser batido, a ser derrotado. Se você quer as bênçãos de Deus, se você tem Cristo, você tem as bênçãos de Deus. Se você quer que as promessas de Deus se tornem realidade na sua vida, se você tiver Cristo, você tem a certeza das promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Jesus Cristo, Ele é a garantia, Ele é o penhor de que tudo aquilo que Deus tem para nós, através de Jesus Cristo, vai se cumprir. Tudo isso vai se cumprir. É isso que significa Jesus nas nossas vidas. Essa é a importância de Jesus Cristo nas nossas vidas. É por isso que a palavra de Deus fala: santifiquem a Cristo. Se você se agarrar com Jesus, você não precisa de plano B, você não precisa de outro caminho. Jesus é o caminho. E dessa forma, se você tem essa esperança com Jesus Cristo, como é que você vai viver a sua vida? Se você é uma pessoa que tem Cristo, você não tem plano B, portanto? Em tudo aquilo que acontecer na sua vida, ou todas as situações que você estiver diante de outras pessoas, e você for questionado, talvez você for pressionado, talvez você for, se acontecer talvez de você ser perseguido, talvez de você ser alvo de desconfiança das pessoas, alvo de crítica de alguém, seja lá o que acontecer com você, você estará preparado para responder à esperança que você carrega no teu coração. Porque se você tem Jesus, você não tem mais o que temer. A promessa da palavra de Deus em Romanos capítulo 8 é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque ninguém nos amou e se entregou e pagou o preço por cada um de nós como Jesus fez. Jesus é tão grande, Ele é tão poderoso, que Ele se tornou gente como a gente aqui na terra, e Ele cumpriu a justiça de Deus sobre Ele, e foi algo tão grande, tão maravilhoso, que aquilo tem validade até sobre os dias de hoje. Prova disso, estou eu aqui compartilhando isso com você. Talvez alguns de vocês não me conheçam, não conheçam muito da história da minha vida, mas eu sou um grande improvável. Eu teria todos os motivos do mundo para não ter condições de estar aqui diante de vocês, falando que Jesus Cristo pode ser o teu plano A, para você nunca mais precisar de um plano B na sua vida, e você ter uma esperança impossível de ser destruída, de ser desfeita. Daqui a alguns minutos, nós vamos ter 3 meninas aqui, que vão estar com toda a coragem, com toda a fé do seu coração, afirmando a esperança que elas têm, de que aquilo que Jesus Cristo fez lá atrás, fez a diferença nas vidas delas, até o dia de hoje. No século 21, em pleno século 21. A gente vê a ciência avançar, a gente vê a tecnologia avançar, a gente vê a medicina avançar, mas só Jesus Cristo pode transformar a humanidade de dentro para fora. Uma nova humanidade. Então, queridos, eu sou um cidadão. No ano que vem vai ter eleições e eu vou exercer a minha cidadania e vou procurar votar da melhor forma, na expectativa de que os políticos façam corretamente o seu trabalho, seja lá quem for, o governante. Eu procuro cumprir com os meus deveres de cidadão nessa sociedade, pago os meus impostos, procuro cumprir tudo aquilo que toda pessoa de bem, direita, procura fazer. Mas, queridos, a única esperança dessa terra, a única esperança da humanidade, a única esperança da tua vida e da minha vida, chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Eu gostaria de deixar essa mensagem no seu coração.
Eu gostaria de orar com você nesse momento. Mary, pode vir com o pessoal aqui, por favor. Acompanhe esse momento comigo, que eu gostaria de orar. Você pode ficar em pé? Por favor, mais uma vez. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Eu estou pedindo para você fechar os seus olhos só para que você não se distraia, tá bem? Para você poder pensar em Deus e pensar no que essas palavras significam, não as minhas palavras, essas palavras de Deus significam na sua vida. Eu gostaria de orar junto com você nesse momento que talvez você esteja com o seu coração necessitando de um novo projeto, de um novo plano de vida. E talvez nessa noite você está entendendo que você não precisa mais procurar, que a palavra de Deus ela pode deixar de ser teoria e ela ser realidade na sua vida e fazer toda a diferença dentro da sua vida. A promessa de Deus, através de Jesus Cristo, pode marcar um novo tempo, uma nova pessoa que você pode se tornar a partir de hoje. Se talvez você é uma pessoa que tem vivido seus dias cheios de insegurança, cheio de incerteza, cheio de medo, com muito mais perguntas do que respostas, existe uma solução, existe uma resposta para todas essas questões que geram crise aí dentro do seu coração. Jesus Cristo é a tua esperança. Jesus Cristo é a minha esperança. Jesus Cristo é a resposta de Deus. Jesus Cristo é a solução de Deus. Creia hoje em Jesus Cristo. Santifique a Jesus no seu coração. Será que você anda preocupado? Será que você anda com muitas questões complicadas que precisam de uma solução na sua vida? Que tal você aceitar o convite de Jesus nessa noite? Pegar tudo isso, tirar do teu coração, parar de carregar esse fardo pesado que você não suporta e colocar tudo isso nas mãos daquele que pode cuidar de você, que pode te salvar, que pode escrever uma nova história na sua vida e que pode aliviar todo o fardo dos seus ombros. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Se essa é a resposta para a tua busca, se é isso que você quer da sua vida, se você está preparado, está preparada, se você está entendendo e percebe que para tudo isso acontecer na sua vida, só falta mais um detalhe. Mais um detalhe. Você já ouviu, você já entendeu, só falta o detalhe de dar o passo de fé, de crer e se entregar. Se você quiser fazer isso nesse momento, eu gostaria de encorajar você. A palavra de Deus diz que aquele que crê precisa dar um passo expressando a sua fé. Se com a tua boca você confessar a Jesus Cristo como Senhor, eu gostaria de convidar você. Se você está querendo fazer essa aliança com Jesus nessa noite, eu não vou pedir nem para você sair do lugar onde você está. Jesus está vendo você aí onde você está. Só faça um gesto para que eu possa orar por você daqui onde eu estou. Levante uma das suas mãos aí para Jesus nesse momento. Mantenha a sua mão levantada. E eu gostaria de orar por você nesse momento. Eu gostaria de abençoar a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Mantenha ela levantada. E eu quero crer que você que está levantando a sua mão, você está tomando uma decisão dentro do teu coração. Eu já encontrei a razão da minha esperança. Eu quero santificar a Jesus no meu coração. Eu não quero mais viver preocupado com plano A, B ou C. Eu tenho um plano só. E Jesus Cristo a partir de hoje é minha segurança. E eu quero confiar tudo nas mãos dele, porque hoje eu sei que ele vai cuidar de mim. Para sempre, para toda a eternidade. Mantenha a sua mão levantada. Pai Santo, ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Porque, meu Pai, atravessam gerações e gerações, séculos e milênios, meu Pai. E o Senhor continua vivo nesta terra, escrevendo novas histórias nas vidas de tanta gente que tem, ó Pai, recebido a tua mensagem, a tua palavra, confiado nela, meu Pai. Deus, eu gostaria de orar neste momento por essas pessoas que levantam as suas mãos, não para mim, não tem nada a ver comigo, meu Pai, eu sou só um entregador de recados, meu Deus. Mas, ó Deus, é um pacto, é uma aliança, ó Pai, é um compromisso que essas pessoas estão fazendo de coração, entre elas, diretamente com o Senhor. Oh Pai, eu oro para que o Santo Espírito de Deus venha sobre estes corações, confirmando
selando estes corações, abraçando estes corações, confirmando lá no íntimo, de uma maneira que só o Senhor pode e sabe fazer, meu Pai, de que, ó Deus, a partir de hoje, a partir desta noite, uma mudança está acontecendo, meu Pai, uma virada está acontecendo, o fardo está saindo destes ombros, a esperança, uma esperança viva, uma esperança verdadeira, uma esperança segura, inabalável, meu Deus, está sendo plantada dentro destes corações. Eu oro em nome de Jesus para que todo medo vá embora destes corações. Eu abro a minha boca em nome de Jesus para declarar que toda insegurança, que toda prisão, ó Pai, que toda escravidão, meu Deus, seja desfeita imediatamente dentro de cada um destes corações, em nome de Jesus, ó Pai. E nós afirmamos, Jesus Cristo, Filho de Deus, Tu és a nossa esperança, Tu és a esperança destes homens, Tu és a esperança destas mulheres. Escreve o nome deles e delas no livro da vida dos filhos e filhas de Deus, meu Pai, no qual o Senhor nunca vai apagar, meu Deus. Nessa noite de festa, nessa noite de celebração, de comemorar, de contar bênçãos, ó Pai, nós, ó Deus, afirmamos, ó Pai, a salvação do Senhor e te dizemos: Jesus, o Teu sacrifício na cruz valeu a pena. O preço que foi pago na cruz valeu a pena. O que o Senhor fez na cruz, ó Pai, está provado até hoje, valeu a pena. Nós te amamos, nós oramos em Teu nome, Jesus.